Boa noite a todos. Boa noite, meu pai. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Reinaldo. Em relação à piedade, né? Como manifestar essa piedade? Né? Eu vejo a piedade hoje, não sei onde é que a gente vai arrumar um versículo da Bíblia que possa confirmar isso, não sei se é ideia da minha cabeça, mas eu vejo a piedade como a misericórdia, né? A manifestação da misericórdia. É muito interessante a gente começar a analisar tudo que Jesus fez, né, quando encarnado, e o que ele falou, e o que aconteceu depois da morte dele na cruz, né? Muitas coisas que Jesus falou não eram para nós gentios, eram para os judeus. Muita coisa que Jesus falou não era misericórdia, mas era justiça, né? Então, a piedade traz o sentido de misericórdia e não de justiça, né? Porque se eu for julgar com justiça, você tem que ser justo em relação a uma lei que tem que ser empregada em toda a justiça, né? Eu não posso julgar alguém se não existe uma lei que permita que eu julgue essa pessoa, né? Aí Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele estava falando isso para nós, gentios, ou para os judeus? Não sei se vocês estão entendendo. Você buscar o reino e a justiça, você tem que ter uma lei e uma base para julgar com justiça, né? Tudo que nós falamos hoje, né, em relação ao que está acontecendo no país, isso é injusto, porque está indo contra a lei e a Constituição. Eles estão julgando errado, né? Então, existe uma base para a justiça. E a mesma coisa, existe uma base para a justiça de Deus. Só que Jesus veio trazer algo além e acima da justiça, que se chama misericórdia, que se chama piedade. É por isso que a piedade ela aparece depois da consumação. Depois que Jesus diz, está consumado. Aí a piedade aparece, né? Aí a gente vê. Mas Jesus manifestou essa piedade, essa misericórdia. Jesus não julgava pela justiça e pela lei. Ele julgava pelo amor, né? Ele chegou para a mulher adúltera e disse, alguém te condenou? Por que Jesus perguntou se alguém condenou ela? Porque ela merecia ser condenada. Pela justiça dos judeus, era para ela ser apedrejada. Não tinha outra saída para ela. Não existia outra saída para ela. E aí surgiu Jesus, que trouxe algo que se chama misericórdia. Algo que transcende e ultrapassa a justiça de Deus. O próprio Deus criou uma coisa que ultrapassa a sua justiça, que se chama misericórdia. Que é onde nós estamos, é onde nós devemos estar, é a manifestação do amor de Deus, é a manifestação de Cristo Jesus. Chama-se misericórdia, chama-se piedade. Então, hoje eu não peço mais a justiça de Deus, porque a justiça de Deus traz lei, traz peso, né? Então, hoje, muitas vezes, nós estamos querendo dar na graça, estamos andando na graça e estamos solicitando a Deus a justiça dele sobre o país, a justiça dele sobre o Supremo Tribunal Federal, a justiça dele sobre o governo de Lula, enquanto que Jesus disse, gente, vocês têm que trazer a misericórdia, a minha misericórdia para essa nação. Então, enquanto nós estivermos sem essa piedade que Paulo falou, que é a manifestação do amor, do caráter de Cristo na Terra, nós vamos estar sempre trazendo lei. E quando nós trazemos lei, existe uma lei também em cima da lei, que diz, com a medida que julgares, sereis julgados também. Então, nós estamos sendo julgados, nós, corpo de Cristo multimebrado, pela lei que nós estamos quebrando, que é a lei da misericórdia, que é a lei acima da lei. É o que o Ronaldo falou, né? É a lei acima da gravidade, né? O avião quebrou a lei da gravidade.
A lei da gravidade deixou de existir? Não. A lei da gravidade não deixou de existir. Só que o avião descobriu um jeito de quebrar a lei da gravidade. E aí ele voa, pesado, uma coisa ultra pesada, e sai voando, né? Transportando pessoas de um lugar para outro. Então, gente, nós temos que começar a quebrar a lei de Deus. Aí você diz, puxa, Paulo é um herege, está falando das quebradas da lei de Deus. Através da misericórdia, do amor de Cristo, ele mostrou isso. Isso é a piedade. É esse caráter que Paulo fala que nós temos que manifestar. Paulo que falou, é Paulo Edson agora que ele falou, né? Paulo Edson falou que a gente tem que manifestar o caráter de Cristo. Sermos a expressão de Cristo aqui na Terra. Quando? Quando nós quebrarmos a lei. Quando nós descobrirmos o que é que Jesus fez, o que ele falou que era para os gentios, o que ele falou que era para os judeus, o que ele falou que era para antes da morte dele, o que ele falou que era para nós fazermos depois da consumação. Gente, Cristo Jesus, o Espírito Santo está nos mostrando coisas tremendas. Né? Agora, se eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça, eu não vou estar ainda na consumação. Eu vou estar ainda no que foi declarado para os judeus, né? Julgar. Né? A lei de Deus é perfeita? É, porque a Bíblia fala que ela é perfeita. Mas ela salvou o homem? Não. Nenhum homem foi salvo pela lei, né? Eu me lembro que o irmão Benedito falava isso. Qual é a igreja que levou o homem à estatura perfeita de Cristo? Aí ele falou, nenhuma. Por quê? Porque todas estavam baseadas na lei de Deus. Mesmo quando Jesus veio, ele deu leis, ele deu regras que precisavam ser seguidas, porque eram para os judeus e não para os gentios. O plano de Deus é tão maravilhoso que os gentios, além de herdar o que eram os judeus, nós herdamos algo que é tremendo e ultrapassa todo o nosso conhecimento, que é aquele versículo que fala, né? Não se viu e nem se ouviu falar e nem subiu ao coração dos homens o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem é que ama a Deus? Aqueles que exercem a sua misericórdia, a misericórdia que seu filho veio trazer. Aí sim, nós vamos experimentar o que é perfeito. Né? A nossa mente vai ser renovada. Hoje eu experimentei isso durante uma viagem que eu estava fazendo, e uma conversa que nós estávamos tendo dentro do carro, né? E a conversa trouxe um julgamento sobre uma pessoa. Né? E quando trouxe esse julgamento sobre a pessoa, eu concordei com o julgamento na hora. De, puxa, essa pessoa não é boa, essa pessoa faz isso, isso que ela faz não é bom, não traz coisas boas. E depois vem aquilo no meu coração, né? Você está julgando e você vai aguentar ser julgado na mesma moeda, Paulo? E eu disse, não. Aí eu exerci misericórdia para essa pessoa. O incrível é que eu consegui contaminar todos que estavam dentro do carro para exercer misericórdia junto comigo. Pessoas que estavam transpirando ódio em relação à atitude que essa pessoa tomou, de repente elas estavam trazendo misericórdia para aquela pessoa. E todos, unanimemente, contaminados pelo amor de Cristo Jesus, exerceram misericórdia para aquela pessoa. Foi tremendo, foi uma experiência que eu não pude nem compartilhar com quem estava no carro, porque eles não estavam entendendo. Né? Não compartilhei nem com a Regiane ainda. Ela está escutando a primeira vez que eu estou falando aqui agora. Mas foi algo tremendo que eu vi ali. A manifestação do Espírito. Como nós podemos influenciar as pessoas com a misericórdia. Como é fácil trazer o amor de Cristo para as outras pessoas. Veja o que Jesus fez com a mulher adúltera. Gente, tinha anciões, sábios da lei ali. A Bíblia fala que eram homens velhos, dos mais velhos aos mais novos foram se retirando. Quer dizer, dos mais sábios, que achavam que era o dono da lei, que era o dono da verdade, que podiam julgar, que podiam trazer a lei de Deus e a justiça de Deus para aquela situação, foram se retirando, porque foram influenciados pela piedade e pela misericórdia de um homem chamado Jesus, que manifestou o amor de Deus na terra. Eu faço aquilo que vejo meu pai fazer. E isso Jesus falou. O que é que ele viu o pai fazer? Exercer misericórdia, exercer amor, exercer perdão. Né? E hoje a gente
a gente somos mais julgadores, juízes e da lei de Deus, né? Ah, Senhor, traz justiça sobre o Supremo Tribunal Federal, que está oprimindo a nossa nação, oprimindo o nosso povo, e traz justiça para esses injustos. Aí Jesus vai perguntar, você suporta ser julgado com a mesma moeda que você está pedindo que nós julguemos lá? Aí você nem lembra que vai ser julgado com a mesma moeda, né? Então, gente, essa experiência que eu tive hoje foi sensacional. Sabe o que a gente vai fazer? Onde a gente chegar, nós vamos exercer misericórdia. E vamos contaminar as pessoas que estão ao nosso redor para que elas exerçam misericórdia. Veja o que Jesus fez com a multidão que ia padejar a mulher adúltera. Ele fez que todo mundo exercesse misericórdia. Ele disse, mulher, alguém te condenou? Alguém não exerceu misericórdia para ti? E aí ela disse, não, Senhor, todos exerceram misericórdia para ti. E ele disse, nem eu também vou te julgar. E eu exerço misericórdia e o amor do meu Pai por ti. Vai e não peques mais. Gente, isso é tremendo, isso é sensacional, isso é maravilhoso. Você saber que você tem dentro de você Cristo Jesus, você pode chegar em um lugar onde a injustiça está sendo praticada, ou até onde a justiça está sendo praticada, mas que não é a justiça do Pai, porque a justiça do Pai é a misericórdia, é a piedade. Você chega lá e transformar aquela situação. Dizer, gente, Jesus não agiria assim, ele agiria assim. Ele perdoaria. O que vocês acham da gente perdoar? O amor do Pai vai transbordar do nosso cálice, vai mudar o coração das pessoas ao nosso redor, e elas vão ser misericordiosas. Porque nós somos a misericórdia. Nós vamos expressar essa misericórdia aonde a gente andar. Onde os nossos pés pisarem, o Senhor nos dará a terra. É sensacional o que o Pai está fazendo nesse pequeno grupo que está se reunindo aqui na internet. Gente, a gente não sabe a grandeza e a magnitude do que Deus, o Pai União, vai fazer através de nós nessa terra. Se nós nos abrirmos para isso. Se nós dissermos, Senhor, eu quero exercer a tua misericórdia, eu quero o teu reino e a tua misericórdia, não o teu reino e a tua justiça. Porque se for com a justiça do Pai, nós vamos ter que julgar. E nós vamos, para julgar, ter que ter uma lei para julgar. Eu não posso julgar sem uma lei, sem algo que me baseie no que é justo e o que é injusto, que se chama lei. E quando eu julgar em cima da lei, essa lei vai ser um peso na minha vida, porque a palavra fala, com a medida que julgares, sereis julgados. Então, se eu não exercer misericórdia, eu não vou ter misericórdia. É o que está lá, né? Se eu não dou perdão, eu não recebo perdão. Se eu não dou amor, eu não recebo amor. Então, é por aí, né? Então, Paulo, para mim, essa semana, o que eu vi que de piedade é ser misericordioso, é ser o Cristo Jesus, né? E eu achei maravilhoso quando você fala que o Espírito Santo se manifesta de várias maneiras, como o Pai se manifesta de várias maneiras. De acordo com como eu invoco o Pai, se eu invoco ele como Yahvé, ele vai exercer o caráter dele de Yahvé. Se eu invoco o Espírito Santo como o Espírito Santo, o caráter de Yahvé, o Espírito Santo vai exercer esse caráter em mim. Se eu invoco ele como o caráter de Cristo Jesus, ele vai exercer esse caráter em mim, né? E é interessante a gente ver que a gente tem 3 manifestações de Jesus. O Jesus dos judeus, o Jesus Cristo e o Cristo Jesus, que é a expressão exata do Pai, é o Elion, e da sua misericórdia sobre a terra. Amém? Eu acho que eu já excedi um pouquinho o que ia falar. Não sei se os irmãos concordam com isso. Eu queria ver a opinião de vocês. Amém. O que vocês acham? Se a gente consegue ou não influenciar com o amor e com a misericórdia as pessoas que estão ao nosso redor. Eu tive essa experiência hoje. O que vocês acham disso? Eu estou aqui vibrando com tudo isso que Papai do Céu está fazendo. E aquilo que eu botei ali no grupo, quem não leu ainda vai ler, eu tenho certeza que vai acontecer. Nós vamos ter mais conhecimento do que é participar do corpo de Cristo Jesus, do que é manifestar esse conhecimento e esse caráter de Cristo, aonde a gente vai.
trazendo a sua justiça. Amém? Amém. Amém. Irmão Paulo, sobre esse texto, sobre o que o senhor falou, né, sobre a justiça, às vezes eu fico intrigada com uma coisa, porque só havia lei de apedrejamento do ato assim, do que aconteceu com a mulher adúltera, só para a mulher e para o homem não. Por quê? Até o próprio Jesus escreveu na terra, mas não falou nada. Ele só para a mulher, ninguém que acusou. E o infeliz do homem que estava praticando adultério com ela? Não tem lei, não. A mulher foi um exemplo. Né? Mas por quê? Não, ela se entende do homem também, não tem não. Apesar Eles não dizem isso aí. Bom, Paulo, o que você trouxe para nós, acrescentou aí, me alegro muito do que você falou, porque a gente observa que a misericórdia, né, é aquilo que merecemos e não recebemos. Ou seja, o castigo que a lei determinava para que aquela mulher recebesse, pela misericórdia, ela não recebeu. Né? E agora a gente vê nesse contexto que foi trazido para nós sobre piedade, e o irmão fez uma interpretação bem interessante a respeito de misericórdia e piedade, e eu concordei com o irmão. Eu espero que também esteja correto o meu entendimento disso. Por quê? Porque quando a gente lê lá Pedro falando que o Senhor tem nos dado, né, vida e piedade, toda vida e piedade, né? O texto diz assim: desse modo ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, não antes. O divino poder, o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. E quando faz esse paralelo aí de misericórdia e piedade, a gente começa a entender que eu, pelo menos, né, acrescentei no meu entendimento com o que você falou, que essa manifestação de Cristo, essa revelação de Cristo em nós, a nós, ele leva a entender essa ligação que há da misericórdia e a piedade, porque, na verdade, não é que simplesmente ela não recebeu o devido castigo, né, pelo seu pecado. A misericórdia alcançou que ela não foi julgada, ela foi perdoada. Ou seja, a justiça ela ia ser punida, e a justiça tem uma punição para a falha cometida, mas a misericórdia não. Apenas deu a ela uma oportunidade a mais, dela não repetir o erro. E para mim, sim, fica tudo a ver com a questão dessa piedade, como nós lemos lá em Timóteo sendo bem claro e bem detalhado a respeito da piedade, comparando com as pessoas que têm dinheiro e quer ajudar alguém financeiramente ou um bem para ajudar aquela pessoa em alguma necessidade, ela fazer aquilo não para se beneficiar ou trazer para si glória a mais, para requerer mais do que ela está fazendo, porque ela está sendo ali o portador do valor aquisitivo para ajudar aquela pessoa, né? Então, tá bom, eu vou te dar X, mas com isso aí eu quero crescer, eu quero receber outro tanto desse em troca. É mais ou menos assim que eu consegui entender que Timóteo veio nos mostrando que a piedade não é assim. Piedade é a gente, o que ter, saber dividir, sem ter querer nada em troca, sem querer nada de devolução, mas que possamos ajudar isso com amor, que possamos ver a necessidade do próximo e com amor saber o que tem que fazer para ele, saber poder doar. Doar, eu digo no sentido de cuidar dele.
E nós temos recebido de Cristo, entendendo que isso não são bens, não é valor aquisitivo, não é prata nem ouro. É algo maior que o Senhor tem revelado para nós e nos dado, nos enchido deste amor, deste poder, deste entendimento. É por isso que tem descido ao coração daqueles que o amam. Eu creio que tem descido porque é como você falou, irmão Paulo, coisa que você ainda não tinha visto e você viu hoje, nessa viagem, essa manifestação da misericórdia. Coisas que você não tinha ouvido e você passou a ouvir. E nós estamos, o Senhor está tratando de nós, para que os nossos olhos vejam e para que os nossos ouvidos ouçam e possam chegar até o nosso coração. Né? Essa revelação, essa manifestação desta piedade, desta misericórdia, desse tão grande amor que tem sido dado para nós. Amém. Amém. Regiane olhou aqui no dicionário, pela internet, né, no celular, um dos sinônimos de piedade é misericórdia, né? Então, tá na língua portuguesa isso aí. Ô, irmão Nurdinha, em relação ao o homem que estava com ela lá, não sei quem era, mas também não sei como a lei julgava isso, né? Só a gente investigando como era a lei dos judeus em relação ao... Né? Não sei se ele foi julgado antes, se ele foi preso, né? Eu sei que a mulher foi levada para ser apedrejada. O homem, eu não sei como é que era a lei em relação a isso, mas a gente pode investigar. Né? Talvez ele tenha recebido um castigo e a Bíblia não relate isso para a gente. Né? E ela teria que ser apedrejada em praça pública, né? Por isso que levaram a Jesus ela. Né? Acho que a misericórdia, ele também alcançou essa misericórdia de Jesus. Eu acredito que sim. Né? Gostei. Eu espero. Com relação à lei, pessoal, Hã? é bem claro, né? Quando o homem for pego em adultério, né, ele e a mulher serão apedrejados. Exatamente, irmão. Então, não tem, como diz, nem proteção para as meninas, nem proteção para os meninos. Os dois serão apedrejados pela lei. E, Paulo, amém. Porque o Senhor é rico em misericórdias, né? Amém. E ainda bem que ele não aplica a lei. Se ele aplicasse, ninguém escapava. Não somente na questão de adultério. Estou falando assim, de uma maneira geral e ampla, tá? Amém. Nós